Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no nosso coração. Boa noite, né, gente? Foi tão baixinho. Boa noite para aqueles que estão nos ouvindo através da web rádio, né, que está acompanhando o grupo de oração. Para quem não me conhece, meu nome é Aldileia, né? Faço parte do núcleo do grupo de oração, sou coordenadora do Ministério que ora por cura e libertação. E estamos aqui hoje para partilhar a palavra do Senhor. E a nossa palavra hoje está lá no Evangelho de Marcos, São Marcos, capítulo 10, versículo 46. São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém ou misericórdia? Amém. A cura de Bartimeu. O Senhor esteja conosco. Vamos ficar de pé para nós ler o Evangelho, gente? Eu sempre gosto da gente ficar em pé, porque é o próprio Jesus falando conosco, né? Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone. Respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra para a nossa salvação. A nossa lembrancinha hoje fala ser firme, né? O tema da nossa oração, ser firme, perseverai. Né? Ser firme, perseverai. O que é ser firme para você? Né? Ser firme, perseverar, é não desviar do caminho, não sair do caminho, perseverar no mesmo caminho, perseverar naquele objetivo, né? E o que o Senhor quer? Perseverar nele, perseverar na busca dele, né? Ser firme na nossa decisão de segui-lo, né? Nas outras palavras que ele deu para nós, ele fala nesse sentido, né? Perseverar, alarga os seus limites, alarga as suas tendas, né? Para perseverar nele. Eu te faço uma pergunta: o que mais te impede de permanecer em Deus hoje? O que mais te atrapalha de ser firme? O que mais desvia o seu olhar do Senhor? Quais são os obstáculos que mais te deixam desanimado da caminhada? Porque nós fomos feitos para ser feliz, né, em Deus, para a santidade. E esse é o nosso objetivo. Então, o que nos impede? O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Né? O que é estar à beira do caminho? Às margens. Por que ele estava às margens? A condição de vida dele levou que ele tinha que estar às margens do caminho. Era o caminho onde passavam várias pessoas todo ano para ir para Jerusalém. E ele, na cegueira, era o único jeito dele ter, né, o ganha-pão dele. Então, ele ficava às margens pedindo. Mas o que é estar às margens da caminhada? Né? Aqui em Palmas, assim, de vez em quando a gente dá uma olhada e vê que tem muita gente que já foi servo, perseverante na caminhada e que está às margens, né? Que não está dentro, que não está seguindo. Né? O que é estar às margens? Estar às margens, às vezes, é muito comum
quando a gente passa por uma dificuldade, por uma dor, né, a gente não conseguir caminhar. É muito comum entre nós, é do ser humano, né, a gente não conseguir levar adiante o chamado do Senhor. Às vezes a gente fica às margens do caminho, vendo os outros caminharem, vendo a graça acontecer na vida do outro, né? Mas a gente fica cego, não consegue enxergar o nosso próprio caminho por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa às vezes da exclusão social, não é verdade? O cego Bartimeu, ele era excluído, né? O cego, até como hoje ainda tem, né? As pessoas deficientes têm muita exclusão na nossa sociedade. Naquela época era muito pior, né? A exclusão, ele se sentia excluído, era menosprezado, né? E ficava às margens do caminho. E tinha a cegueira. Nós hoje às vezes ficamos às margens também por causa da nossa cegueira espiritual, do nosso cansaço, da nossa dificuldade de superar as dores, né? Então, o cego Bartimeu ficou à beira do caminho porque a situação dele era essa. Não era porque assim, talvez porque ele queria, né? Quando várias vezes nós optamos por ficar às margens. Era a situação dele naquela época, né? A situação de exclusão mesmo. E nós, às vezes, optamos por nós mesmos a ficar às margens, a não tomar o cajado, a não responder o chamado do Senhor. Mas quando nós entramos, saímos da margem, entramos no caminho, o Senhor vem em nosso socorro. Aqui fala que ele estava à beira do caminho mendigando. Quantas vezes nós ficamos a mendigar, né? Quantas vezes a gente às vezes fica a mendigar carinho, situação financeira, né? Quantas vezes a gente fica a um tipo de mendigar mesmo, né? Como o cego, que às vezes a gente não dá conta e fica nessa situação. Quantas pessoas, quantos jovens às vezes sofrem de depressão, de tristeza e fica mesmo a mendigar carinho, coleguismo, amor mesmo. Quantas vezes nós ficamos nessa situação? Tem dia que a situação é tão complicada que eu falei, Senhor, o que queres, meu Deus? O que eu posso fazer nessa situação? Né? Às vezes, eu já vi tanta situação assim complicada, que às vezes as pessoas desviam o olhar, né, de Cristo, não conseguem caminhar. E teve situação assim que eu já vi, situação de cruz, que pais que expulsam filhos de casa, né, devido às dificuldades, não conseguem enxergar a realidade. E aí como é que fica a situação de um pai, de uma mãe que faz isso diante de Deus? Porque Deus confiou os nossos filhos, né? Nós precisamos levar eles santo para o céu, nós precisamos fazer a nossa parte, né? As dores trazem essas coisas. Bartimeu tinha conhecimento de Jesus, da história do povo de Deus. Eu penso assim, quando Bartimeu fala assim, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tenho certeza que Bartimeu, ele não enxergava Jesus como a sociedade enxergava naquela época. Jesus de Nazaré, a sociedade via ele com os olhos, né? Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, a pessoa humilde e tal, né? Muita gente via ele dessa forma, mas eu sei que Bartimeu, ele já enxergou Jesus com o olhar da fé, quando ele fala assim, filho de Davi, porque ele conhecia a história de Jesus, ele conhecia a história do povo judeu, ele conhecia a história do povo eleito de Deus, o povo que derrubou as muralhas de Jericó, aquele povo que caminhou no deserto, que aconteceu vários milagres, né? O povo que Deus abriu o mar vermelho, o povo que Deus deu o maná caído do céu, o povo que Deus levantou a serpente para ser curado, a cruz, né, com a serpente, quem olhasse para a cruz era curado. Então Bartimeu conhecia, quando ele fala filho de Davi, pela a expressão filho de Davi, ele sabia que só podia vir coisa boa, né? E ele conhece a história e ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim, às vezes, quando a gente está às margens, igual eu falei, às vezes a gente vê as coisas acontecer na vida dos outros, mas não sente a presença de Deus na vida da gente, não é verdade? Quantas pessoas às vezes me procuram o Ministério de Cura e falam assim, eu creio, né?
mas está tão difícil, né? Eu rezo, eu peço, né? Mas o Senhor parece que não me atende. Eu vejo na vida dos outros, mas não na minha. Pois eu digo para você, meu irmão, Jesus te carrega no colo nessa hora. É nesses desertos que o Senhor está agindo na nossa vida da forma que a gente não percebe. Mas lá na frente, quando a gente olhar para trás, hoje se você olhar para trás na sua vida, você sabe que o Senhor agiu lá atrás, né? Que o Senhor estava decidindo a melhor maneira, a melhor solução para a sua vida. E quando a gente grita para Jesus, né? Quando a gente sai daquela situação e grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas coisas quer calar a nossa boca, não é verdade? Quantas coisas correm ao contrário da nossa vontade. Quantas pessoas hoje têm até leis que proíbem, às vezes, a gente denunciar algumas coisas, né? Contrárias à vontade de Deus, né? Às vezes o inimigo usa até mesmo as pessoas mais próximas da gente para calar a nossa boca, né? Eu tenho passado muita cruz na minha vida, graças a Deus, tenho amadurecido muito. E muitas pessoas falam, né? Por que você serve tanto, você reza? Eu tenho uma colega de serviço que ela fala sempre, você reza tanto, não tem hora que eu não ligo na sua casa, você não está para a igreja, você não está rezando, né? E as coisas têm acontecido. Mas é normal. O povo de Deus no deserto também, assim como Deus mandou o maná, né, como Deus abriu o mar vermelho, Deus permitiu que também fossem mortos os inocentes lá no Egito, né? Quanta coisa difícil é da nossa natureza humana. Nós somos pecadores, não nascemos perfeitos, né? E nós não podemos ser diferente do mestre. O que ele falou? Quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso perseverar, né? O que o Senhor quer hoje de nós. Eu preciso perseverar mesmo na cruz, mesmo na dificuldade. Porque o Senhor é o Senhor da minha vida e Ele é que guia meus caminhos, meus passos, né? E nós não podemos dar moral para aquelas pessoas que querem calar a nossa boca, assim como o cego Bartimeu. As pessoas mandavam ele calar e ele não, ele continuou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que o Senhor poderia curar. Ele sabia a história do Senhor e era aquela chance, ele não podia deixar passar. E nós não podemos deixar a chance passar. O Senhor hoje falou para nós que ia curar muitos corações nessa oração hoje, que ia realizar prodígios aqui hoje. E a nossa chance hoje é acreditar, é ter fé, é pedir, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor, quando percebe a nossa firmeza, que queremos mesmo, Ele nos chama, né? Assim como Ele fez com o cego. Quando a gente é perseverante, quando a gente luta, logo o Senhor vem em nosso socorro e nos chama. E por que nós não podemos parar, gente? Por que nós temos que ser perseverantes, mesmo na dificuldade? Porque nós podemos ser canal de graça para outras pessoas. Aqui na palavra o Senhor não fala assim, fulano vai lá e chama o cego, não dá nome. Por quê? Porque aqui pode entrar o meu nome, o seu nome. Você pode ser aquele que Jesus está falando, vai lá chamar, porque eu quero curar. Enquanto eu rezava e falava com o Senhor dessa oração hoje, o Senhor falava, vai pregar, vai falar o meu nome, vai falar da cruz, vai falar dos milagres, porque eu tenho uma grande coisa para aquele povo. Quando eu quero compartilhar uma coisa com vocês, tem mais ou menos um mês e meio que a Edna distribuiu a escala de pregação. Quando eu olhei na escala de pregação, eu falei assim, Senhor, nesse dia eu vou pregar e vou contar a vitória da vida do Gabriel. Todo mundo sabe o que aconteceu com Gabriel, né? Hoje não foi possível, eu gerei esse momento, tudo, mas não foi possível, porque não foi a vontade do Senhor. Mas eu tenho o direito, gente, de não vir falar por causa disso, de não vir pregar por causa do que aconteceu. Eu não tenho esse direito, porque olha Jesus na cruz, porque Ele já pagou o preço da minha salvação, da sua salvação, e eu tenho um chamado e eu preciso responder a esse chamado. O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você.
Então é na dor, é na tristeza, é na alegria, é aonde for, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, né? Poderia ser diferente, mas não foi, né? E diante de tudo, eu preciso responder aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor tem que ser o primeiro. Irmão, é necessária a nossa persistência para o mal perceber que o Senhor está conosco. Veja bem, aquelas mesmas pessoas que mandou o cego calar a boca, que impedia eles de chegar a Jesus, eles foram chamar o cego. Levanta, ele te chama. A nossa perseverança, a nossa vida de oração precisa falar. As pessoas precisam olhar em nós e ver a autoridade e o amor de Deus no nosso coração. Você que está aqui, você está buscando algo para salvar a sua família, para salvar o seu, para salvar você. E eles precisam olhar para você, precisam olhar para mim e ver a autoridade e a força do Senhor em nós. Mesmo na tristeza, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo diante dos milagres, porque o Senhor faz milagre, o Senhor dá prosperidade, né? Mas nós também somos da cruz. Os nós católicos somos salvos pela cruz. E é na cruz que nós chegamos na intimidade com o Senhor. Nós vivemos os mistérios gozosos, que é o amor de Deus pela primeira vez quando você encontra com o Senhor. Nós vivemos os mistérios luminosos e nós vivemos os mistérios dolorosos, para um dia viver os gloriosos, né? Então nós somos a igreja da cruz, a igreja que obedece o chamado do Senhor. O cego Bartimeu, aqui fala assim: se perseverar na oração, se entrar no caminho do clamor ao Senhor, muitos perceberão a presença do Senhor, né? O que eu já falei. Eu queria muito partilhar um testemunho da amiga minha, logo no meu início de caminhada. Ela descobriu o Senhor num grupo de oração, e ela tinha um marido que era maçom, que não ia para a igreja, e tinha o filho também que estava na idade adolescente, né, que não gostava, aquelas dificuldades. E ela se agarrou com o Senhor na vida de oração, e ela era assim, o marido dela era, às vezes bebia, chegava em casa e ficava violento com ela, né? E ela perseverou na vida de oração. A primeira coisa que ela abraçou lá na região que a gente morava foi as 1000 Ave Maria. Ela falou: só a oração vai salvar a minha família. Hoje está ela, o marido na igreja, o filho é pregador, a nora é pregador, os netinhos tudo é pregador, entendeu? Então a perseverança, a vida de oração nos leva ao encontro com o Pai e nos leva a salvar os nossos, né? A levar a salvação para os nossos. O cego Bartimeu, quando ele encontra Jesus, quando Jesus manda chamar ele, o que ele faz? Ele lança fora a capa. O que era a capa para ele naquilo, gente? Eu creio que era uma capa de couro que protegia ele do sol naquela vida de mendigo, né? Então, quando nós encontramos com Jesus, nós queremos desfazer de toda aquela segurança naquela situação de mendigo que a gente está. O cego Bartimeu, quando ele arranca aquela capa, quando ele joga aquela capa fora, ele arranca a capa da exclusão, né? A vida de exclusão que ele tinha. Ele arranca também a maldição hereditária que estava sobre ele, né? Porque ele era cego de nascença. E vai ao encontro do Senhor. Ele arranca aquela capa da cegueira, aquela cegueira que estava no coração também. Porque nós temos a cegueira espiritual também. E nós precisamos arrancar de cima de nós todo o comodismo, tudo aquilo que nos protege na situação que não está de acordo com a dignidade humana, de acordo com a vontade de Deus. Quando o cego Bartimeu tira aquela capa, ele dá um grito de liberdade, né? E eu tenho certeza que a cura aí já aconteceu no coração dele e ele corre até o Senhor, né? Toda a vida velha ele deixa para trás. E aquele povo, quando fala chamai, quando Jesus fala chamai, né? Como eu já disse, é a nossa missão chamar. É a nossa missão falar do Evangelho. É a nossa missão
levar o Senhor para as pessoas. O Senhor, quando falava, o que Jesus fala também aqui? Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Essa palavra vai, gente, ela tem uma validade grande demais. É porque todo milagre para acontecer na nossa vida, toda graça de Deus para acontecer na nossa vida, tem que ter o nosso saldo, tem que ter a nossa decisão. Temos que querer caminhar. Temos que pedir ao Senhor a graça de estarmos dispostos a caminhar para receber a cura. As coisas não acontecem como magia. É necessário que nós façamos a nossa parte. Hoje se prega muito, né? Milagre e prosperidade, milagres e prosperidade. Não é bem assim. Os milagres existem, a prosperidade existe. Deus vai curar muitos corações, já curou muitos corações hoje. Muita coisa já foi curada, a gente tem presenciado. Eu já presenciei cura de câncer. Nós já rezamos por pessoa com câncer e foi curada. Mas também nós somos da cruz. E nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos correr atrás, nós precisamos buscar, nós precisamos perseverar e ser aquilo que o Senhor é dentro de nós. Quando o Senhor falava também para nós, deu essa palavra, e Ele deu essa palavra assim, ó. Amplia, lá é de Isaías 54, amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento a telas que te abriga. Alonga tuas cordas, consolida tuas estacas, pois deverá estender-se à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Gente, com essa palavra que eu achei tão linda, né? Povoar as cidades desertas, igual eu falei, o chamado. Nós somos chamados, o Senhor manda a gente chamar, nós precisamos entrar nos lugares desertos, nós precisamos ir em busca daqueles que estão tristes, desamparados, daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, daqueles ainda que não vivem uma vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser anunciadores. E o Senhor fala para ampliar o espaço da tua tenda. Não é se acomodar. Quando eu falava para o Senhor, o Senhor quer mesmo que eu faça essa pregação, Senhor, é isso mesmo, Senhor. Ele falava, né, amplia a sua tenda, firma as tuas estacas, né, alonga as tuas cordas. Né? O que é estaca? É aquela coisa que fica firme quando puxa a cerca, né? E amplia, puxa as suas cordas, estenda as tuas cordas. Né? A corda nossa precisa ficar esticada, né? Nós precisamos agir, nós precisamos caminhar. E a cerca, que eu penso assim, sempre quando a gente quer fechar alguma coisa, né? A gente usa a cerca. E eu penso, Deus nos separa do mundo, Deus nos separa para fazer a vontade dEle. Né? E a gente precisa ser firme mesmo na tempestade, mesmo na dificuldade. São Paulo dava outra palavra para nós também lá no núcleo, para essa pregação. Ele falava assim: agora me alegro nos sofrimentos, lá em Colossenses, suportados por vós, o que falta nas tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Né? Ele vinha falar para nós das dificuldades da cruz, porque ele sabe que a nossa maior dificuldade de ser firme, de perseverar, é no momento da cruz, não é verdade? No momento da cruz a gente tem dificuldade. Servir a Deus enquanto está nos mistérios gozosos é muito bom, né? Mas a hora que vem os mistérios dolorosos é mais difícil. Mas a alegria é maior, porque a intimidade com o Senhor é maior. Você chega mais perto dele. Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, né? E eu sei que a salvação dela foi por causa dele, né? Talvez ela não teria rezado tanto, né? Se ele não fosse tão difícil, né? Mas ela perseverou, e Santo Agostinho foi um dos maiores santos da Igreja Católica, doutor da Igreja, né? Então, Jesus hoje vem falar: perseverai, ser firme, que a graça vem. Assim como veio para Bartimeu, assim como Bartimeu foi curado da cegueira, assim como Bartimeu saiu caminhando para o Senhor, nós também podemos caminhar, sair daqui caminhando para o Senhor de uma forma nova, uma mulher nova, um homem novo. Né? Eu queria assim, partilhar com vocês, quando meu sobrinho Gabriel adoeceu, a minha irmã estava em Goiânia, ela tem chaga no coração, e ela ia colocar marca-passo. Né? Aí quando ele adoeceu, ela largou tudo e foi cuidar dele. Né?
E a gente temia muito, porque nós achávamos que ela não resistia se ele faltasse, né? E ele veio a falecer, e a gente pensou que ela não ia resistir, porque ela estava muito fraca, o coração dela estava batendo 40 por minuto, quando o certo é de 90 a 120, né? E naquela mesma noite do velório, a gente viu a força de Deus nela. Foi ela que foi forte do começo ao fim, ela que acalmou a família, ela que estava firme, né? E depois que sepultou tudo, ela voltou para Goiânia, fez a cirurgia, está bem, graças a Deus. Então é aquilo que eu falei, Deus cura do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e na hora que Ele pode. É mistério de Deus, né? É mistério de Deus. E Padre de Grandes falava que ele foi rezar para uma mulher uma vez e o Senhor não curou, e ele saiu envergonhado, e ele foi rezar e imprensar o Senhor falava para ele, você reza em quem eu mando, eu curo quem eu quero, né? Então assim, a hora de cada um tem a hora, né? E o Senhor hoje falou que curas vai acontecer, milagres vai acontecer, então nós nos colocamos, a nossa obrigação é ter fé, é buscar, é permanecer firme, e Deus vai fazer a vontade dele, do jeito que ele quer, do jeito que pode. O que nós não podemos é vacilar. Ele já deu o sangue para nos salvar. Ele já fez tudo por nós. Olhando para a cruz, vocês podem olhar e ver. O Senhor já fez tudo. Tudo que podia fazer. E faz a cada dia, em cada Eucaristia no altar. Cada dia o sacrifício se renova no altar, né? Agora é nós que precisamos correr atrás, fazer a nossa parte, ser firme, não ter medo, né? Fazer igual o cego. Cego Bartimeu, mesmo cego, ele deu um salto, né? Mesmo cego, ele poderia cair nesse salto. Ele jogou, mesmo cego, ele jogou a capa fora, tudo que ele tinha de segurança para exercer o trabalho dele, para pedir, né? Ele jogou fora quando ele encontrou Jesus. Venceu, o cego Bartimeu venceu, e nós também podemos vencer. Vamos assim ficar de pé e vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor a graça de ser firme, de ser forte, de permanecer. Vamos fechando os olhos, porque quando nós fechamos os olhos, nós abrimos o coração. Senhor, vamos repetir comigo, Senhor, eu não quero mendigar, Senhor, porque eu encontrei com o Senhor. Eu quero, Senhor, seguir contigo. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero força. Eu quero coragem, Senhor, para agir, Senhor. Eu quero ter atitude, Senhor. Atitude para buscar a santidade. Atitude, Senhor, para estar contigo. Eu quero jogar a capa fora, Senhor. Eu quero estar na tua presença.